Meu nome é Bárbara, eu sou pós-graduada, eu sou designer. Eu fiz design na Universidade Federal do Amazonas e eu fiz pós-graduação pela UCAM, no Rio, né, que em linguagem audiovisual. Eu realmente sou uma pessoa bem andrógina em relação assim às meu vestuário, né, acessórios e tudo mais. Então algo do meu dia a dia, sabe? Eu realmente queria alguma coisa que fosse fácil pra mim falar sobre, que eu tivesse uma certa propriedade, que fosse fácil. Então alguma coisa que fizesse parte da minha vida também, pra entender melhor, né, as dores das pessoas, assim, que eu tô lidando do usuário. Então eu escolhi a moda não binária, né? Justamente por esse motivo. Sinceramente, quando eu comecei a fazer o TCC, eu te diria que haveria necessidade justamente porque as pessoas não sempre se sentem, né, representadas por aquilo que elas têm como opção na loja de departamento para vestir. Mas ao final do meu estudo, eu pude concluir que, na verdade, o problema não são as roupas que já existem, e sim o tamanho dessas roupas, a apropriação para diversos tipos de corpos, especificamente. Isso é uma discussão que já é amplamente discutida atualmente em relação a corpos magros e corpos gordos, mas realmente é uma discussão que resolve também esse problema da binaridade de gênero através das roupas, né? Que, por exemplo, se eu quiser comprar uma roupa na seção masculina, eu vou ter que comprar um PP e talvez não dê em mim. Tem gente que não consegue comprar nessa outra seção das lojas de departamento, né? O objetivo do meu projeto foi justamente mostrar realmente como fazer essa moda não binária, né? Justamente porque um dos problemas, assim, que eu percebi, né, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, é que quem já tentou fazer essa moda não binária faz uma coisa muito casual, sabe? Uma coisa meio cinza, um moletom, uma blusa lisa, sem estampa. Então já é o que todo mundo usa, é algo que já tem em alguns departamentos, sabe? Então é muito fácil criar uma linha não binária e colocar peças que todo mundo já usa, colocar cores que todo mundo já usa e não desconstruir nada. Basicamente isso. Olha, existe o não binário, que é amplamente definido, e existe o não binário que eu acredito. Então acho bom fazer essa diferenciação. Eu gosto de acreditar no não binário como sendo uma aversão total a essa definição de gênero. Porque nos meus estudos, né, tanto nesse quanto no meu artigo depois, eu realmente não acredito que haveria necessidade da classificação humana por gênero. Então eu acho que, em vez de a gente criar um novo rótulo e chamar ele de não binário, a gente deveria simplesmente não considerar nenhum tipo de rótulo de gênero. Então, assim, é uma opinião um pouco polêmica, mas estou esclarecendo para vocês, não importa de que isso seja divulgado. Mas o não binário, como ele é amplamente divulgado, é como são pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino, então elas são não binárias. Mas com isso, a sociedade está criando um terceiro rótulo, e eu não concordo que existam nenhum tipo de rótulo em relação a gênero, porque o ser humano ele é muito mais complexo do que 3 rótulos. Assim como ele é mais complexo que 2 rótulos, ele é mais complexo que 3. Isso gera muitas crises que já aconteciam antes. Tipo, se você não se encaixava nem no masculino nem no feminino, a pessoa ficava confusa, ficava tendo crises existenciais. Tipo, o que eu sou? Não me encaixo nisso, todos os seres humanos encaixam. E agora existe um terceiro rótulo que continua gerando a mesma coisa. Então, assim, seres humanos são mais complexos do que isso. Mas, enfim, é a minha opinião. Como eu gosto de trabalhar, né?
O que tem sido de errado é justamente isso que eu falei pra vocês, né? Que quando fazem, simplesmente não fazem, né? Mas quando fazem essas coleções não binárias, elas são coisas muito casuais, são coisas que todo mundo já usa, e assim, é basicamente só você rotular a área básica de qualquer loja de departamento, tipo Zara, C&A, essas que já fizeram uma coleção não binária, era só você pegar a coleção básica deles e colocar como não binária. Foi basicamente isso que eles fizeram. Então, assim, o não binário, eu acho que eu já vou acabar respondendo uma outra pergunta, né? O não binário, de acordo com a minha pesquisa, de acordo com o meu estudo, com a minha pesquisa, a roupa não binária, a moda não binária, é justamente as roupas que já existem. É justamente a moda que já existe. Você não precisa fazer essa divisão. Então, assim, as soluções para isso, elas vão muito além de soluções para como a gente vai lidar exatamente com a moda e com os tamanhos, né, das roupas. Além disso, vai até a construção social de gênero, que é uma coisa muito forte, na minha opinião, desnecessária, mas que isso demora anos e anos para ser desconstruído, porque existe há milênios, né? Então, para mim, a solução definitiva seria realmente uma sucessão de atividades paliativas que desconstruam o gênero desde a infância, porque na infância é onde a gente é mais bombardeado com essa construção do gênero, porque você tem que deixar muito claro, a sociedade tem que deixar muito claro para as crianças o que é de menino e o que é de menina, o que eles podem fazer e o que eles não podem. Então, durante a infância é onde a gente realmente sofre mais com esse bombardeio de informações. Tá, voltando, tem sido feito equivocado justamente porque as peças não são feitas para todos os tipos de corpos. Então, essas peças são feitas pensando no público masculino e outras peças são feitas pensando no público feminino, sendo que até dentro disso existem erros, porque existe também uma série de transfobia dentro desses padrões, não é mesmo? Então, é justamente as medidas em si. A gente não precisa necessariamente pensar em uma nova coleção, e sim adaptar essa coleção para todas as pessoas que queiram utilizar ela. É basicamente essa a chave do meu projeto, do meu estudo. O meu experimento social foi que uma amiga minha tem um brechó, né, aqui em Manaus. E é daqueles brechós que são online, mas que às vezes eles fazem uma versão presencial. Então a gente fez essa sala separada, né? A gente tinha uma sala que a gente estava gravando. E nessa sala, bem no meio da sala, eu coloquei uma mesa com várias roupas diferentes, de vários tamanhos diferentes, sem qualquer tipo de divisão nisso, em masculino, feminino, tamanhos, estampas, nada. A gente só colocou as roupas ali. E aí as pessoas, né, que participaram do nosso estudo, elas foram lá e escolheram roupas, pedi para que eles escolhessem um look com aquelas roupas que estavam ali, que tivesse mais a ver com o estilo deles, que eles, enfim, chegassem lá e escolhessem como eles queriam se vestir, né, basicamente. E aí a gente fez uma sessão de fotos, gravou vídeo, andou pelo bairro tirando umas fotos assim bem urbanas mesmo. E foi basicamente isso, sabe? Porque no início do meu estudo eu tinha uma ideia de que eu ia criar uma coleção não binária. E ao final do meu estudo eu percebi que não há necessidade de fazer uma coleção não binária, porque as roupas, elas são roupas. Não existe uma roupa masculina, não existe uma roupa feminina, simplesmente porque não existe, assim, ao meu ponto de vista, o que pode ser uma opinião um pouco problemática, espero que não problemática, mas um pouco, qual é aquela palavra? Polêmica. Uma ideia um pouco polêmica, que realmente é uma opinião minha,
é que realmente o gênero não tem necessidade alguma para nossa convivência social, é uma classificação que gera uma série de consequências na vida do ser humano. E você tem que se encaixar ou não, e realmente é algo que não mudaria nada na nossa vida se não existisse essa classificação humana por gênero. Então, eu sou completamente a favor da desconstrução total, não de fazer mais variáveis para que as pessoas tenham que se encaixar ou não dentro disso. Nossa, é enorme. Dentro do mercado da moda, basicamente, nossa, na infância eu acho que é ainda mais visível, né? Porque um experimento que eu fiz, assim, trabalhando no meu outro artigo, que era mais voltado para a educação infantil, né, para o comportamento infantil, é que, se você comparar uma vitrine de uma loja, ela é geralmente dividida em duas, né, de sapato infantil ou de qualquer tipo de roupa infantil, vestuário infantil, você consegue perceber que no lado masculino infantil só tem azul. Tudo tem azul, pode ter outra cor, mas tem azul junto e não tem nada de rosa. Do outro lado só tem rosa. E nos brinquedos, hoje em dia, eles já tentam dar uma integrada, mas pelo menos a cor precisa se manter nesse padrão. Por exemplo, quando eu estava pesquisando, eu cheguei a ver brinquedos, tipo, ensinando a criança a fazer certas atividades domésticas, tipo vassourinha, pá, essas coisas, que da minha época já só tinham rosa, né? E agora já existe, tipo, azul, verde, rosa, amarelo, já existe uma certa integração. Mas as cores continuam específicas, né? Continuam dando essa diferenciação de gênero. Então, assim, o mercado da moda, assim como todos os mercados, né? Assim, que são de realmente acessórios ou objetos específicos para as pessoas utilizarem, para as pessoas vestirem, para as pessoas se expressarem, ele realmente tem um papel muito importante na divisão binária de gênero, porque é como eles constroem, né? Através da nossa expressão de gênero, é como a divisão binária de gênero é construída verdadeiramente. Então, é através justamente do mercado da moda, principalmente de todo tipo de mercado que ajuda a gente a compor a nossa expressão de gênero, que a cada vez mais a sociedade reafirma a existência dessa divisão. Tipo, por exemplo, quando uma criança pergunta para uma mãe na rua se uma mulher que está se vestindo mais como um homem, se é um homem, se é uma pessoa mais andrógena, né, se vestindo como, porque não existe isso. Então, se é uma pessoa, se é um homem, se é uma mulher, então assim, na cabeça da criança existe ainda essa dúvida, né, essa coisa. E existe muito na nossa cabeça enraizado a gente ter a certeza do que é o gênero da pessoa. Então, assim, quando a pessoa é menos desconstruída e tudo mais, ainda tem aquela preocupação de você olhar uma pessoa na rua e se você não conseguir definir logo de cara que aquela pessoa é um homem ou uma mulher, pela expressão do gênero dela, fica aquele questionamento, sabe? Tipo, nossa, será que é homem, será que é mulher? Sendo que isso não é importante, isso não tem importância alguma, mas é algo muito enraizado na gente. E principalmente a nossa expressão de gênero através do nosso vestuário é o que gera bastante essa afirmação de gênero. Olha, seleção de alternativa para a solução do problema. Para mim, é justamente a gente caminhar para desconstruir a classificação de gênero no geral, porque não tem como a gente não desconstruir a classificação de gênero e tentar desconstruir só o modo como as pessoas se expressam, sabe? Tipo, a expressão de gênero das pessoas. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, de que adianta a gente desconstruir isso na moda se em tantas outras expressões de gênero ainda vai continuar? Eu realmente acredito que precisa haver uma desconstrução em um âmbito mais geral, não só dentro da moda. Mas, falando somente dentro da moda, uma ação para começar, né, a desconstruir o gênero no geral dentro da moda seria realmente essa desclassificar, realmente
numa loja, por exemplo, de departamento, em vez de você ter o masculino, o feminino e o infantil, você simplesmente botar adulto e infantil. Pronto. Seria uma ação muito fácil de ser feita. E outra coisa seria realmente fazer as roupas para todos os públicos que podem querer usar ela. Então, assim, para o fast fashion seria um problema, porque eles geram roupas em larga escala, e então precisaria de muito mais roupa, uma variável muito maior do que eles já usam normalmente, e não ter a certeza de que teria esse retorno. Então, para o slow fashion seria muito mais fácil adaptar isso, de adaptar o tamanho às pessoas que consomem, sabe? Mas realmente a gente sabe que na indústria 4.0 têxtil realmente é o futuro, né? As pessoas encomendarem os seus tamanhos e já terem a roupa ajustada ao seu tamanho. Então talvez seja um futuro próximo que não tenha tanto problema para o fast fashion, se ele se adaptar a essa nova demanda de fazer a roupa sob medida de forma mais rápida, basicamente. Você acha que é possível criar design de roupas não binárias sem tirar a personalidade da criação? Sim, claro, porque as roupas não existe gênero nas roupas. Não existe. Existem as medidas das pessoas que eles usam e existe um padrão que eles usam. Então, existe um padrão masculino e existe um padrão feminino, que são usados para confeccionar as roupas atualmente. Então, não existe, eu acredito sinceramente que não existe esse tipo de problema, porque não existem gênero nas roupas. Né? Se sim, é possível, inclusive para as pessoas que preferem um estilo mais casual e discreto. Na verdade, esse é o mais fácil. Esse é o que já é feito hoje em dia, né? Então, não é exatamente um desafio para essa coisa mais casual. Acho que o desafio maior da moda não binária é justamente aqueles extremos, né? Porque numa escala, o casual e o discreto ele tá bem ali no meio, em que é aceitável para a sociedade ainda, que as pessoas usem esse casual e discreto, não importa o gênero delas. Mas os extremos, que são mais característicos ou do masculino ou do feminino, esses sim são os maiores desafios da moda não binária. O Met Gala de 2019 teve como tema a moda camp. Você acha que foi um bom tema ou eles foram muito ousados? Olha, eu acho que foi um bom tema. Eu acho que foi ótimo, porque, assim como a próxima pergunta já é assim, que consequências você acha que poderia haver se mais eventos seguissem a temática camp, não binária, ou se grandes artistas, sejam gender fluids, não binários, cisgêneros, começassem a usar no dia a dia roupas a gênero? Eu percebo que, inclusive, isso já tem acontecido bastante, né? Que alguns artistas, mesmo se declarando não binários ou não, tendo feito uso de roupas menos padrões, assim, né? Digamos, para o seu gênero, para sua expressão de gênero. Principalmente nesse Met Gala, inclusive, tiveram realmente artistas muito influentes que realmente apresentaram, que foram com roupas, né, que tiveram, assim, um styling mais não binário, muitos, inclusive os mais jovens, sim. Então, é muito importante porque os jovens, eu diria que, assim, para essa desconstrução de gênero realmente é muito necessário a gente trabalhar as pessoas mais jovens, as pessoas que ainda... Porque todos nós já fomos influenciados por isso, todos nós já temos na nossa cabeça toda essa construção de gênero. Então, assim, as pessoas mais jovens, as crianças, os adolescentes, eles são realmente o alvo, o foco dessa tentativa de desconstrução de gênero, dessa tentativa de desconstruir essas barreiras, né, criadas pela sociedade através do gênero, do seu sexo, sua sexualidade. Então, realmente é muito importante, claro, que figuras públicas, ainda mais hoje em dia, né, com a internet, que as pessoas realmente tendem a ser muito influenciadas, né, ser web influenciadas pelos blogueiros, pelo todo tipo de pessoa que tem algum tipo de influência. Realmente a atitude deles influencia muito, a gente pensa que não, mas influencia muito, sim, no poder de decisão, no poder de compra, no poder de aceitação de cada pessoa também, porque é muito mais fácil você ver alguém que se parece com você, né, aquela famosa representatividade,
e você se aceitar. Então, assim, boa parte do processo de aceitação, né, de uma pessoa que não segue esse padrão binário de gênero também é muito acelerado quando ela tem como se identificar em figuras mais públicas, assim. E esses eventos também acabam normalizando uma coisa que já deveria ser muito normalizada, mas infelizmente não é, que é justamente a normalidade de gênero, do comportamento, na moda, em como você se comporta, como você se veste, como você se expressa. Então, sim, é muito importante. As consequências poderia haver nos eventos é justamente a maior aceitação das pessoas e, sim, um passo muito grande para a gente desconstruir, né, o gênero, os conceitos de gênero que amarram as nossas atitudes, as nossas expressões. Como a gente se vê, como a gente permite que os outros nos vejam, que tudo isso realmente é algo que influencia bastante, né? Essa divisão binária de gênero influencia em muita coisa na nossa vida. Então, sim, seria um grande passo. Muitos eventos assim seriam um grande passo rumo à desconstrução do gênero. Muito obrigada.